A verdade suja por trás da raiva do Lula contra Dias Toffoli. Gente, eu vou repercutir aqui o vídeo do Chiquini que ele postou recentemente sobre tudo que está acontecendo aí no caso Toffoli Master. Mas olha como o mundo dá voltas. Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que o ministro deveria deixar o STF. Ué, não foi o Lula que indicou o Toffoli ao STF em 2009? Lula indica ex-advogado do PT para o STF, mas eu vou contar um bastidor para vocês que pouca gente sabe aqui, mas agora tudo vai fazer sentido. Querem saber a verdade sobre isso? Sabe realmente por que Lula está irritado com o Toffoli? Porque o Toffoli está protegendo o Vorcaro e o Banco Master. Porém, pouca gente sabe que quem está por trás dessas denúncias é André Esteves. André Esteves é o dono do BTG. É o cara que quer a cabeça do Vorcaro e quer o fim do Banco Master. E o governo Lula tem uma ligação direta, uma ligação próxima com o André Esteves. Então, olhem só a sinuca de bico. Dias Toffoli, indicado pelo PT ao STF, indicado pelo Lula, ex-advogado do PT, está protegendo Vorcaro e o Banco Master. Nós sabemos os motivos. Segundo a imprensa, Dias Toffoli tem até negócios com o Vorcaro. De outro lado, um dos banqueiros mais poderosos do Brasil, André Esteves, dono do BTG, que tem ligação direta com o Lula, quer a cabeça do Vorcaro e quer mais que esse Banco Master se exploda. Agora fica o Lula no meio desse negócio. André Esteves quer que o Banco Master se acabe e Dias Toffoli nitidamente protegendo o Vorcaro e o Banco Master. O que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam? André Esteves e Daniel Vorcaro, tidos como rivais, disputavam mais influência em Brasília do que mercados. Os estratagemas de André Esteves para brecar a operação entre Banco Master e o BRB, equipe de André Esteves teve encontro reservado com o liquidante do Banco Master. O banqueiro quer comprar as operações da instituição financeira. Eu tenho até prova para vocês que o governo tem proximidade com o André Esteves, dono do BTG. Por que a prisão do banqueiro André Esteves... Lembrando, gente, que o André Esteves também foi preso, né? Então não foi só o Mascaro. O André Esteves também já foi preso. Então... não dá para dizer, são pessoas totalmente diferentes que não tem nenhuma história parecida. Aparentemente tem. Só que a do Mascara é bem pior porque ele está envolvido numa fraude, segundo a imprensa, muito complicada de sair. Esteves assusta o governo e o PT. A prisão do dono do BTG, considerado um gênio das finanças, traz à tona negócios obscuros fechados nos governos Lula e Dilma. Esteves foi citado pelo ex-líder do governo no Senado numa conversa gravada clandestinamente pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Cerveró, num hotel em Brasília. Nessa escuta, Delcídio, lembram desse cara? Diz que o controlador do BTG, dono de uma das fortunas avaliadas em 7 bi, pagaria uma mesada de 50 mil para a família de Cerveró e bancaria 4 milhões em honorários ao advogado Edson Ribeiro. Segundo parlamentares, o banqueiro também estava preocupado com a possibilidade de Cerveró mencioná-lo em sua delação premiada com o Ministério Público Federal. Olha isso aqui. Desde que o Lula deixou o governo, o banco financiou ao menos 3 viagens do ex-presidente ao exterior. 6 meses depois, a Comissão Nacional Bancária e de Valores do México aprovou o início da operação da corretora de valores do BTG no país. Aqui no Brasil, essa comissão de valores tem o nome de Comissão de Valores Comissão de Valores... Bom, enfim, esqueci. O início da operação da corretora de valores do BTG no país. Então, vejam só. Eu estava no momento... Peraí, gente. Só um momento. Vamos continuar aqui, gente. Hoje, André Esteves quer a cabeça do Vorcaro. Mas Dias Toffoli, nomeado pelo Lula, está protegendo o Vorcaro. Tanto é verdade que, olha essa matéria do Lauro Jardim, do dia 25. O encontro fora da agenda entre Lula e Toffoli para tratar do caso Master. Toffoli protegendo o caso Master e o Vorcaro,
Lula preocupado com os interesses do BTG de acabar com o Banco Master. Jornais de esquerda já estão dizendo, olha só, Lula teria dito a aliados que Toffoli deve sair do STF ou da relatoria do caso Master. Vocês imaginem só a pressão que o Lula não está recebendo do André Esteves, que deve ter Lula aqui e quer a cabeça do Banco Master. Eu achei maravilhosa, inclusive, essa fala do colunista da UOL. Ele foi... Essa eu não vi, não. Vamos ver juntos. Certeiro na crítica que fez ao Lula. Cara, no caso do Dias Toffoli, os ataques do Lula soam como autocrítica, porque foi o Lula quem nomeou o Dias Toffoli para ministro do Supremo. E o problema da autocrítica é que ela sempre chega tarde. No caso do Lula, demorou demais, né? E chegou tão tarde que, nesse momento, o noticiário e os adversários do PT estão fazendo a autópsia, não é nem um caso de autocrítica mais, estão fazendo a autópsia da atuação do Dias Toffoli. E ele não tinha nenhuma credencial que recomendasse a sua indicação para o Supremo. O Dias Toffoli, quando o Lula o indicou para o Supremo, e quando o Senado aprovou, porque o Senado foi cúmplice nessa ascensão do Toffoli ao Supremo Tribunal Federal, ele não reunia nenhuma característica notável que o recomendasse para o cargo. Ao contrário, tinha sido as suas maiores credenciais é o fato de ele ter sido assessor do PT na liderança do partido na Câmara, advogado do Lula na Justiça Eleitoral e era amigo do Zé Dirceu e tinha ocupado cargos no governo Lula. Fora isso, tinha sido, inclusive, reprovado em concurso para juiz, não havia nenhuma característica como um brilho nas artes do direito, um brilho de oratória, nada. E ainda assim, virou o Toffoli ministro do Supremo. E o Lula é muito seletivo nas críticas que faz ao ministro. Ele agora faz restrições ao comportamento do Toffoli no caso do Banco Master, e, de fato, as decisões do ministro são esdrúxulas, para dizer o mínimo, né? Mas o Lula silenciou quando o Toffoli, recentemente, decisões tão absurdas quanto as que vem adotando no caso Master, cancelou delações no caso da Lava Jato. Havia a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas o fato de o Sérgio Moro ter agido com suspeição na condução do processo não apaga confissões de culpa, devolução de dinheiro, mas o Dias Toffoli anulou as delações todas da Odebrecht, suspendeu o pagamento de multas que foram confessadas, então tomou decisões absolutamente absurdas. E o Lula silenciou. Então, nesse caso, o Lula deveria fazer, diferentemente de atacar o ministro, deveria fazer a autocrítica mais difícil que um político pode fazer, que é a autoanálise. Então, deveria olhar no espelho e verificar que a escolha do Toffoli para ministro do Supremo foi uma escolha, por todas as razões, infeliz. E deu no que está dando, né? Achei muito sensato. Agora tem uma coisa que eu discordo muito. Muito sensato mesmo. Toffoli não tem que se aposentar, não. Toffoli tem que ser impeachmentado, porque, segundo a lei, isso é, em tese, crime de responsabilidade o que ele está praticando. Gente, então aqui a gente vê que o Dias Toffoli comete crime de responsabilidade, Lei 1079 de 1950. Vamos lá. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Exercer atividade político-partidária, o que nós vemos o tempo todo, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Por que o Vorcaro está em liberdade? Qualquer coisa, gente, se vocês não souberem o que é decidioso, fica a dica do dicionário OAS da língua portuguesa. Em prova que Vorcaro tentou fugir do Brasil no jatinho particular, tinha que estar preso. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. É exatamente o que nós estamos vendo em todas as notícias do Dias Toffoli na relatoria do caso. Dias Toffoli viajou com o advogado do Vorcaro, depois puxou o caso para ele, colocou tudo em sigilo, colocou prazo para o mandado de busca e apreensão da PF para criar unidade posterior, depois mandou tudo que foi apreendido vir para suas mãos. Toffoli está nitidamente blindando Vorcaro e o Banco Master. Gente, então é isso. O Dias Toffoli está numa situação muito complicada, que nem o Lula quer ele, não é? Ou quer mais na Suprema Corte.
Um forte abraço, então, para cada um de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem, curtam e sejam membros aqui do nosso canal. Até o próximo